Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu trago para vocês alguns atalhos de teclado para facilitar o fluxo de trabalho no Lightroom e no final do vídeo também uma dica legal sobre uma ferramenta para facilitar a recomposição das suas fotos no pós-processamento. Então vamos começar o vídeo. Primeira coisa, eu gosto muito de usar alguns atalhos de teclado para facilitar a minha escolha, a minha seleção de fotos. Então eu estou aqui na minha aba biblioteca e eu tenho nesse ensaio, então tenho muita foto aqui e nem todas eu vou usar. Eu vou selecionar dessas imagens umas 15 fotos. Então, para facilitar o meu trabalho, eu uso alguns atalhos de teclado para classificar, categorizar e selecionar essas fotos em si. Primeira ferramenta que eu uso, primeiro atalho, é a ferramenta seleção mesmo. Eu tenho aqui uma imagem, eu gostei dela, eu aperto P no teclado e ele vai sinalizar a minha imagem como com uma bandeirinha, como selecionada para trabalho. Se eu passar para a próxima foto, eu não gostei dessa imagem, se eu apertar X no teclado, eu vou sinalizar ela como rejeitada. E aí aparece uma bandeirinha com um X e a imagem vai ficar meio embaçada, dizendo que a foto foi rejeitada para trabalho. Sendo assim, eu posso ir percorrendo as minhas imagens, clicando em P para selecionar e X para rejeitar as minhas imagens. No final do processo de seleção, se eu vier aqui em filtros e clicar nas bandeirinhas, na bandeirinha de sinalizadas, o Lightroom vai me filtrar só as fotos que eu escolhi para trabalho. Então não preciso ficar procurando entre todas aquelas imagens quais são as fotos que eu quero realmente tratar para entregar para cliente. Se eu quiser visualizar só as fotos rejeitadas, é só clicar na bandeirinha com o X que o Lightroom vai me mostrar as imagens rejeitadas. Como eu só dei X em duas imagens, apareceram só as fotos que eu tinha sinalizado agora. Isso é um atalho muito legal que facilita muito o meu fluxo de trabalho, a minha agilidade. Para fazer essa seleção, normalmente eu uso um outro atalho de teclado. Para eu ver melhor os detalhes da imagem, eu aperto o atalho de teclado F, que vai me passar a foto para o formato full screen, tela cheia. E aí eu consigo visualizar melhor essas fotos, e aí eu vou dando P para selecionar, X para descartar, e aí eu consigo ver os detalhes e selecionando melhor as minhas fotos. Ok, eu quero sair do modo tela cheia, é só apertar F novamente no teclado. Então eu uso isso para facilitar o meu processo de seleção. Sem ter que ficar vindo e clicando nas bandeirinhas ou recusando as fotos, eu vou com o atalho do teclado. Outro atalho legal são as teclas 1, 2, 3, 4 e 5, que eu atribuo estrelas para minha imagem. Então eu estou aqui com a minha foto, se eu apertar 1 no teclado, ele vai classificar essa foto como uma estrela. 2, 2 estrelas e aí por diante. Isso eu uso para separar minhas imagens, ou em locais, por exemplo, 1 estrela para recepção do casamento, 2 estrelas para cerimônia, 3 estrelas para padrinhos, 4 estrelas só para os noivos após a cerimônia, enfim. Ou para foto de trabalho, por exemplo, eu dou 5 estrelas para as melhores fotos, aquelas 3, 4, 5 fotos do ensaio, que são minhas fotos, os carros-chefes. 3 estrelas para fotos que não são tão boas, e aí cada fotógrafo define. Também uso os atalhos do teclado 6, 7, 8 e 9, que eu atribuo rótulos de cor. Por exemplo, essa foto aqui já está tratada.
Então eu posso usar, por exemplo, 8 e definir ela como verde, quer dizer que já está pronta. Essa eu comecei a tratar, mas não terminei. Eu posso definir ela como um rótulo amarelo, que ela está no meio do caminho. Essa imagem eu ainda não tratei. Eu posso atribuir 6 no teclado para definir como vermelha. Então eu consigo separar as fotos entre aquelas que já estão finalizadas, as fotos que eu ainda preciso terminar de tratar, ou as fotos que eu ainda não tratei. Isso também facilita bastante o meu trabalho. Outro atalho legal de teclado que você pode usar, eu estou aqui com a minha imagem, eu estou vendo que essa imagem está muito nítida, está bem nítida. E eu queria saber quais configurações que eu usei nessa imagem na minha câmera. Se eu apertar I no teclado, ele vai me dar a informação da foto. I é o atalho para info. Então eu tenho aqui o nome do meu arquivo, a extensão do arquivo, a data que foi feito, o horário e o tamanho da imagem. Se eu apertar I de novo no teclado, eu vou ter as configurações que eu usei na hora da captura. A velocidade, a abertura e o ISO. A lente que eu usei. Se eu apertar I novamente no teclado, somem as informações. Às vezes eu estou horas tratando uma foto. Eu estou com a visão cansada. Então essa iluminação em volta da minha imagem acaba desviando minha atenção. Eu posso apertar o atalho do teclado L, que o Lightroom diminui a luz do que está em volta, para eu focar minha atenção na imagem somente. Se eu apertar L de novo, ele apaga tudo que está em volta da imagem. E se eu apertar L novamente, volta para o modo normal do Lightroom. Isso não é muito útil, mas quando eu estou muito cansado, eu diminuo um pouco a luz do Lightroom para me concentrar melhor aqui na minha imagem. Ok? Uma coisa super legal também, que eu uso muito, são os atalhos de teclado para acesso às ferramentas. Por quê? Para eu não ter que ficar vindo aqui, clicando em cada uma delas, eu posso chamar elas através do teclado. Por exemplo, eu quero cropar essa imagem, eu quero cortar. Eu posso, ao invés de vir aqui e selecionar a ferramenta, crop, é só apertar R no teclado, que ele já me entra na função crop no Lightroom. Se eu apertar R de novo, eu saio da ferramenta. Quero remover uma pinta, essa manchinha na pele dela. Eu posso apertar Q no teclado, que ele já vai me entrar na ferramenta remoção de manchas. E aí eu aplico a ferramenta. Caso eu queira aplicar um filtro gradual na minha foto, é só clicar M no teclado, que ele vai já entrar no modo filtro gradual. E aí eu aplico o filtro gradual. Para sair desse modo, é só apertar M novamente. Se eu quiser usar o filtro radial, que é esse filtro, que é a mesma coisa que o filtro graduado, só que em forma de círculo, circular. É só apertar Shift M no teclado, que ele vai entrar no modo do filtro radial. E aí eu aplico o filtro radial onde eu quero. Se eu apertar M de novo, Shift M de novo no teclado, ele vai sair desse modo. E o atalho que eu mais uso, que é o pincel, é a tecla K no teclado. Se eu apertar K, ele já entra no modo do pincel. E aí eu escolho as configurações que quero fazer e aplico. Uma dica super legal quando vocês estiverem com o pincel de ajustes ativado, por exemplo, eu apertei K no teclado, selecionei o pincel de ajustes, vim aqui e aumentei a saturação em 23 porque eu quero
aumentar um pouquinho a saturação do lábio. Vou dar um zoom com Ctrl+, para observar mais perto a foto. E eu quero passar o pincel de ajuste aqui no lábio. É muito ruim você passar o pincel sem saber exatamente onde você está desenhando. Normalmente as pessoas vêm aqui e habilitam o uso da máscara. Só que eu posso fazer isso sem ter que descer até aqui. Pressionando o O no teclado, o Lightroom já mostra onde que está a máscara. Quando você visualiza a máscara, ó, já vi que eu fiz errado aqui. Eu pintei parte do rosto. No pincel, aqui embaixo, você tem o pincel A, que é o efeito que você está usando, pincel B, se você quiser fazer algum efeito diferente, e apagar. Quando eu clico em apagar, meu pincel fica em menos, e aí eu posso remover o efeito de onde eu não quero, de onde eu errei. Isso é bem legal, só que essa não é a minha dica. O segredo aqui está no seguinte: eu estou pintando o lábio da modelo, o lábio tem tons de vermelho, e é difícil você visualizar porque a máscara é vermelha. Pressionando Shift O no teclado, você consegue mudar a cor da máscara. E aí, em verde, por exemplo, eu vejo muito melhor aonde eu estou aplicando o efeito, já que a pele tem tons de laranja e vermelho. Então eu vi, aqui eu consigo visualizar muito melhor o efeito. Se eu pressionar Shift O novamente, eu posso mudar a máscara para branco, para tons de cinza e para vermelho novamente. Então, dependendo da estrutura que você vai pintar, você consegue mudar a cor da máscara para visualizar melhor. Isso daqui é uma dica que pouca gente usa e que facilita bastante o nosso trabalho. E lembrando, qualquer uma das ferramentas, desde o filtro gradual, radial ou pincel, se eu colocar o efeito e quiser apagar ele de algum lugar determinado, é só vir aqui em apagar e remover de onde eu não quero o efeito. Uma outra dica muito boa quando você estiver usando o pincel de ajuste é o recurso de máscara inteligente, que veio agora nessa última versão do Lightroom, e é uma atualização muito legal, porque se eu quiser trocar a cor de alguma coisa ou fazer uma seleção mais fina com a máscara, eu não preciso ficar levando para o Photoshop para mascarar e fazer esse efeito. Eu já posso fazer diretamente no Lightroom, e esse recurso não tinha antes e ajuda bastante a otimizar o teu trabalho. Então eu venho, pressiono K para selecionar o pincel de ajuste, e aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a pintar essa vegetação verde, que eu quero trocar a cor disso. Vou pressionar O para observar onde que eu estou pintando, onde que eu estou mascarando, né? Vou aumentar o pincel para ficar mais rápido. E aqui você pode fazer um trabalho mais grosseiro, não tem problema, porque depois nós vamos refinar a máscara e fica muito mais preciso. Legal, pintei aqui. Antes, eu teria que diminuir o pincel, dar um zoom na imagem e ir trabalhando com muito cuidado aqui para não pegar na pele e tal. Agora, eu desço aqui no pincel, seleciono Auto Mascarar. E aí eu venho no alcance da máscara e seleciono cor. Quando eu seleciono cor, ele vai me dar um conta-gotas. Eu pego esse conta-gotas e clico na cor que eu quero. Ele vai selecionar tudo que tem esse tom que eu cliquei. Algumas partes, ó, não pegou efetivamente. Se eu segurar o Shift, eu adiciono mais cores que eu quero mascarar. E aí eu vou mascarando.
Feito isso, eu vou apertar O para esconder minha máscara. Vou tirar um pouquinho a saturação. E vou mudar a matiz. Mudando a matiz, eu vou alterando a cor da vegetação. Posso fazer de uma outra maneira também. Posso vir aqui em cor, clicar aqui e escolher diretamente a cor que eu quero. Aqui esse tom eu gostei. Vamos aumentar um pouquinho a saturação. Não, vou diminuir mais a minha saturação, quero uma coisa mais apagada. Aqui. Ah, mas eu não consegui alterar essa região, que é a região mais problemática. Eu vou devolver o meu conta-gotas aqui. E para fazer uma seleção melhor, eu aperto Ctrl e seguro Ctrl apertado no teclado. E aí eu vou pintando, que ele vai fazer uma máscara mais precisa, só em regiões onde tem a cor verde. Então não vai pegar no rosto dela. E aí eu consigo preencher aquelas partes que a máscara automática não pegou, sem alterar a cor da pele. E aí eu tenho um trabalho muito mais refinado, mais rápido, diretamente no Lightroom, sem ter que levar lá para o Photoshop, mascarar e mexer com matiz, saturação dentro do Photoshop. Eu já faço tudo direto aqui no Lightroom. Essa é uma dica que otimiza muito tempo. Se você tiver um trabalho refinado, assim, onde você tem partes do elemento que você quer alterar a cor em cima de tons de pele. Esses são os atalhos que eu mais uso no Lightroom. Uma dica super legal que eu quero deixar agora nesse final do vídeo é sobre a ferramenta Crop, a ferramenta cortar. Porque normalmente nós fotografamos, importamos aqui no Lightroom e antes de fazer o tratamento nós recompomos a imagem. Às vezes o corte não ficou tão legal e eu quero recompor. Então eu aperto R no teclado, que é o atalho, ele vai me passar para a ferramenta Crop. O Lightroom vem configurado por padrão com a regra dos terços. Então eu tenho aqui o modo de corte setado na regra dos terços. Eu posso mudar isso. Nem toda foto eu quero usar a regra dos terços. Eu quero, por exemplo, usar nessa foto uma espiral de ouro, para compor seguindo a espiral de ouro. É só eu vir aqui em ferramentas, com a ferramenta Crop selecionada, sobreposição de guia de corte, e aí eu quero mudar, por exemplo, para espiral de ouro. O Lightroom vai me dar a espiral de ouro e eu posso compor usando a espiral de ouro. Ah, Rodrigo, eu quero mudar esse ponto de origem da espiral. Ok, é só apertar no teclado Shift mais O que você muda o ponto de origem da espiral de ouro para você recompor seguindo a espiral de ouro. E nessa ferramenta, nessa função, na ferramenta sobreposição de guia de corte, você consegue escolher vários tipos de configurações para recompor sua imagem. Você pode escolher triângulos, por exemplo. Você pode escolher a diagonal, se você for trabalhar com arquitetura ou alguma coisa que tenha linhas muito marcadas e você quer recompor usando essas linhas. Pode configurar isso para a regra de ouro, que é um pouquinho diferente da regra dos terços. Os pontos são mais centrais. E por aí vai, dependendo da imagem que você tem e a regra que você quer seguir, é só você vir em ferramenta, sobreposição de guia de corte e mudar a forma que você quer usar a regra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa dica.
E aproveitem também os atalhos do teclado, que isso facilita bastante, principalmente na hora da seleção das